O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, é isso. Passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 3 de maio. Sunak fala em derrotas decepcionantes em eleições locais. Não foi por falta de aviso. Então, meu caro Matias, o Partido Conservador teve uma semana de pesadelo, tá? Desde o último programa, né? Começando pelo fato de que no dia 3 de maio nós tivemos as eleições locais britânicas, tá? Em que os conservadores sofreram uma surra. Os trabalhistas ficaram com 34% dos votos, os conservadores ficaram com 25%, os liberal-democratas com 17%. Tá? A fatia restante fica com os verdes, com legendas regionais e candidatos independentes. Só que, além de ter ficado em segundo lugar, tá, meu caro Matias, o Partido Conservador ficou em segundo lugar no total do voto, mas em número de conselheiros eleitos, né, que seria análogo ao nosso vereador, tá, gente? Os conservadores ficaram em terceiro, tá? Estavam em jogo 2.655 cadeiras de 107 assembleias locais. Os trabalhistas elegeram 1.158, ou seja, quase metade. Os liberal-democratas, 522, e os conservadores, 515, tá? Ou seja, os conservadores perderam 515 assentos, tá? É o maior decréscimo de um pleito para o outro do Partido Conservador neste século, tá? Além desses cargos, estavam em jogo 11 governos locais que são eleitos diretamente. No Reino Unido, o que seria o prefeito, ele só é eleito diretamente para o cargo, como é no Brasil, né? No Brasil você vai lá e vota para vereador e para prefeito. No Reino Unido, os prefeitos só são eleitos diretamente em grandes cidades ou zonas metropolitanas, que conurbam várias cidades menores, tá? Então Londres, Liverpool, a grande Manchester. Na maioria dos locais, o governo é eleito via assembleia local, como um parlamentarismo de vilarejo. Pois bem, dos 11 governos locais eleitos diretamente, os trabalhistas venceram 10, tá? O Sadiq Khan tornou-se a primeira pessoa eleita para 3 mandatos como prefeito de Londres. Ele ocupa o cargo desde 2016 e recebeu 43,8% dos votos. Em West Midlands, a autoridade combinada, ou seja, esse prefeito metropolitano, estava na mão dos conservadores, os trabalhistas venceram. Os conservadores perderam um assento na Assembleia Londrina, tá? E perderam esse assento para quem? Para o Reform UK, né? O partido populista, né? De direita, extrema-direita, que foi fundado pelo Nigel Farage. Assim, é descendente do partido do Brexit, digamos assim, tá? Então, o que a gente pode ver? Que os eleitores conservadores moderados migraram o seu voto para o Partido Liberal Democrata, que é um partido que é liberal na economia, porém é a favor da imigração, por exemplo. E os eleitores mais enfáticos, por assim dizer, migraram para o Reform UK, porque o Reform UK, embora não tenha tido grandes resultados, cresceu nessa eleição. E a surra dos conservadores, o pesadelo dos conservadores não para aí, tá? Também estava em jogo os 37 cargos de comissários de polícia na Inglaterra e em País de Gales, tá? Que é normalmente uma eleição em que os conservadores vão bem, devido à ideia de você ligar, né, o conservadorismo à segurança pública. Os trabalhistas, meu caro Matias, foram de 7 para 14, tá? Comissários de polícia. Dobraram a quantidade de comissários de polícia que tinham. Também não para por aí. Tivemos uma by-election, uma eleição no distrito de Blackpool South, para eleger um novo parlamentar,
O assento era ocupado por um conservador, o Scott Benton, que renunciou depois de ter sido gravado oferecendo fazer lobby para iniciativa privada, e o que era um assento conservador voltou a ser um assento trabalhista. Eu digo voltou porque esse é um distrito que historicamente costuma ser dos trabalhistas. Blackpool fica ao norte de Liverpool e Manchester, né? Uma região bastante industrial. E não para por aí a semana de pesadelo dos conservadores, já que a parlamentar Natalie Elphicke, ela virou a casaca, tá? Ela foi eleita como conservadora, tá? E essa semana, no dia 8 de maio, anunciou que estava ingressando, né, engrossando, melhor dizendo, as fileiras do Partido Trabalhista. Então, assim, o Partido Conservador, todas as pesquisas indicam, né, que nas eleições nacionais que vão ocorrer esse ano, os conservadores vão levar uma surra, e se essa eleição local for uma prévia, isso vai se confirmar. E vamos repetir, não são apenas os números, se trata de constatar que o Partido Conservador, desde o processo do Brexit, está sofrendo uma profunda crise de identidade. Então você vai ter esse discurso anti-imigração, né, que eles acham, né, que vão agradar alguns setores, né, algum parte do eleitorado, mas que na verdade está alienando uma outra parte que está migrando para o liberal-democrata. Ao mesmo tempo, mantém as suas políticas tradicionais, né, de socorro às grandes empresas, né, enfim, de favorecer ali. A gente viu, né, a Liz Truss, a que ficou menos tempo no cargo do que um alface, né, brindando ali o benefício às grandes empresas, o que desagrada também parte do seu eleitorado que vai migrar para o Reform UK, que tem um discurso mais populista. Então, assim, o Partido Conservador não apenas está sendo derrotado por suas más políticas que de fato estão ocorrendo, como o plano bizarro de deportação para Ruanda, como está passando por uma crise de identidade perante o eleitorado. E ainda no Reino Unido, meu caro Matias, né, temos agora um novo ministro-chefe da Escócia, que será o John Swinney. Tá? Ele foi empossado essa semana, no dia 8 de maio. Ele sucede, então, o Humza Yousaf, que é de origem palestina e ficou ali pouco mais de um ano no cargo. E a renúncia do Humza Yousaf, inclusive, foi parte do acordo para manter a aliança entre o Partido Nacional Escocês e os Verdes. Notícia do último sábado, dia 4 de maio. Deputado dos Estados Unidos é indiciado por receber subornos do Azerbaijão. Estamos falando do deputado democrata Henry Cuellar, eleito pelo distrito de Rio Grande, no subúrbio da cidade de San Antônio, no Texas. Tá? Ele é deputado desde 2005, deputado federal. Antes disso, ele foi deputado estadual e ele foi indiciado por um grand jury em Houston, tá? Por ter recebido cerca de $600 mil em subornos do Azerbaijão para fazer lobby, né? Para influenciar a política dos Estados Unidos em prol dos interesses da ditadura Aliyev. O indiciamento veio a partir de uma investigação do FBI, tá? E também envolve não apenas o suborno, mas a acusação de lavagem de dinheiro. Uma coisa que é muito curiosa é que ele é do Partido Democrata, ele se chama Henrique Roberto Cuellar, né, ou seja, Cuellar, né, que nem o ex-jogador do Flamengo, ou seja, ele é um democrata de origem latina e o Donald Trump disse que ele é um baita cara legal. Né? Então, assim, é impressionante como o Donald Trump ele sempre consegue, né, defender as pessoas assim, que estão na situação mais bizarra possível. Em outras três notícias, melhor dizendo, ligadas à política interna dos Estados Unidos, essa semana tivemos um voto na Câmara
que manteve o Mike Johnson, o MAGA Mike do Partido Republicano, na presidência da casa por 359-43. O voto foi promovido pela Marjorie Taylor Greene, uma das mais trumpistas deputadas, dizendo que o MAGA Mike traiu o Partido Republicano ao botar em pauta, ao botar para votar o pacotão de ajuda militar para a Ucrânia. Os democratas votaram pela manutenção do Mike Johnson. Por que os democratas fizeram isso? Né? Para deixar muito claro quais são os nomes trumpistas da Câmara. Tá? Então, assim, os 43 deputados republicanos que votaram, né, pela remoção do MAGA Mike do cargo de líder da Câmara são os mais trumpistas de todos. E isso quer dizer, então, que mais ou menos 10% da Câmara é trumpista, ou, se preferirem, ali um quarto da bancada republicana é bastante trumpista. Falando em Trump, o Donald Trump foi multado nessa semana por desacato no tribunal, já que ele falou durante o julgamento, ele fez comentários públicos durante o julgamento, né? Ele não pode fazer comentários públicos sobre os jurados, testemunhas, né? Sobre as pessoas envolvidas no caso. Ele foi multado em $1.000, porém o juiz... Isso é troco de pinga, né? Não, para ele não é nada, mas o juiz disse que, olha só, se tiver mais uma, vai ter pena de prisão, tá? No segundo estado de Nova York, citado pela agência Reuters, uma pessoa pode ficar até 30 dias em cana por violar uma ordem de silêncio emitida por um juiz, tá? E finalmente... ele estava fazendo ilações sobre uma das procuradoras, não era? Ele fez um monte de comentário, depois ele fez ilações sobre a Stormy Daniels, né? Porque o caso envolve a ex-atriz de filmes adultos também. Enfim, o Donald Trump não é conhecido por ter muitos freios nas suas falas, né? E o TikTok anunciou que vai entrar na justiça nos Estados Unidos contra a lei que pode banir a rede social dos Estados Unidos, afirmando que ela viola as leis do próprio país, que ela viola a primeira emenda, né, de liberdade de expressão, ou seja, pode levar o caso para a Suprema Corte. Aí, meu caro Matias, uma notícia da política externa dos Estados Unidos, que essa semana começou o maior exercício militar conjunto entre Estados Unidos e Filipinas, tá? E esse exercício inclusive simula a invasão de uma das ilhas filipinas, né? Eu imagino qual que é o nome que deram pro exército de mentirinha que invade essa ilha, né? Sei lá, é o Exército Vermelho, né? O Exército Xing, alguma coisa assim. Deve ter feito algum trocadilho, inclusive potencialmente racista. E a gente aproveita que a gente foi pro Pacífico com duas notícias. A primeira delas é que o ex-ministro de Fiji, Frank Bainimarama, foi preso por 1 ano por obstrução de justiça, e a Air Vanuatu declarou falência. Infelizmente, a empresa aérea da gloriosa República de Vanuatu declarou falência. Nosso sonho ficou mais difícil. Pois é. Mais de 20 voos ligando a ilha à Nova Zelândia e Austrália foram cancelados, tá? E o governo australiano disse que pode assumir as dívidas da empresa, pode ali começar a administrar a Air Vanuatu. Então a gente espera uma boa recuperação para a Air Vanuatu. Notícia da terça-feira passada, dia 7 de maio. Putin é empossado pela 5ª vez como presidente da Rússia. Daqui a pouco a gente pode falar que ele foi empossado como presidente de todas as Rússias, né? Que nem os títulos dos antigos czares, né? Que era o czar de todas as Rússias, grão-duque da Polônia, rei da Finlândia e mais um monte de coisa. Brincadeiras à parte. Inclusive uma das Rússias era a atual Ucrânia, né? Exatamente. Né? Uma é a Rússia, outra é a Belarus, outra é a Ucrânia.
Nessa terça-feira, dia 7, né, tivemos novo juramento de posse, e nessa semana nós tivemos mais um episódio, digamos assim, da ambiguidade estratégica que o Putin costuma seguir nas suas falas públicas, né? Por quê? Porque no dia 7, na cerimônia de posse, ele fez um discurso dizendo que é importante dialogar, né, com o chamado Ocidente, que o Ocidente precisa escolher a estabilidade estratégica, que precisam conversar de igual para igual, que o mundo agora está numa situação multipolar. Dentre os presentes, né, acho que é interessante a gente destacar 2 nomes. Um deles, porque assim, a Rússia convidou todos os embaixadores residentes em Moscou, e vários deles não foram, né? Tivemos várias ausências óbvias, que foram classificadas pelo governo russo como mesquinhas, tá? Como a do embaixador dos Estados Unidos. Porém, o embaixador da França estava presente. Lembrando, a França do Macron forneceu armamento importante para a Ucrânia, como mísseis de cruzeiro, já falou abertamente no envio de tropas para a Ucrânia, e a embaixadora de Israel também estava presente, né? E nos últimos meses, Israel e Rússia tiveram vários desentendimentos devido ao Hamas, o fato do Hamas ter enviado uma delegação para a Rússia para negociar soltura de reféns russos. O fato da Rússia, a Rússia não classifica o Hamas como um grupo terrorista, é importante lembrar isso também, e o uso do espaço aéreo sírio por Israel, né? Lembrando que a Rússia é quem, de fato, monitora o espaço aéreo sírio. Então, foram 2 presenças interessantes. E aí, se no dia 7 a gente teve então essa coisa de não, precisamos dialogar e tudo mais, no dia 9, né, que é o dia da vitória, que é celebrada a vitória sobre a Alemanha nazista na Rússia, em vários países soviéticos, e que o Putin, nos últimos anos, instrumentalizou como uma das principais datas cívicas da Rússia e também uma data muito militarizada de propaganda do governo, né? No dia 9, ele discursou dizendo que a Rússia não vai atacar ninguém, mas está pronta para um conflito global, que as forças estratégicas russas estão sempre em estado de prontidão, seja falando das ogivas nucleares, dos mísseis balísticos intercontinentais, lembrando que a Rússia tem a capacidade de tríade nuclear, falou que era necessário honrar a memória dos mortos pelo neonazismo, ou seja, manteve o discurso oficial, né, de que a invasão da Ucrânia é para derrubar um regime neonazista, usou o termo Operação Militar Especial novamente, né, lembrando que há algum tempo atrás o Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, usou o termo guerra, tá? Então nós tivemos um discurso mais belicoso no dia 9, né? E é justamente isso, é justamente essa ambiguidade estratégica. Ele falou, olha só, eu quero diálogo, mas ao mesmo tempo, se não for ter diálogo, eu estou pronto, né, para algo além disso. Ou então, caso resulte um conflito, ele possa falar, olha só, não, defendi o diálogo no meu discurso. E não existe isso, né? É enganoso pensar, por exemplo, que se trata de um discurso para o público externo e um discurso para o público interno. Porque, obviamente, o discurso dele de 9 de maio repercute pelo mundo inteiro. E no 9 de maio você também tinha lideranças estrangeiras ali. O 9 de maio já foi bem mais recheado, mas você tinha ali as lideranças dos 5 países da Ásia Central e soviéticos, do Laos, Guiné Equatorial, Belarus, o Lukashenko, e o Miguel Díaz-Canel de Cuba também. Então você também tinha lideranças internacionais ali ouvindo esse discurso, né? Então, repito, é de propósito. Você fala uma coisa um dia, fala outra coisa no outro, né? São coisas que não necessariamente se contradizem, mas que indicam coisas separadas. Um discurso é de diálogo e conciliação, o outro discurso é de prontidão para uma guerra nuclear. Inclusive, essa semana, a Rússia ordenou um exercício, né, com as suas forças nucleares táticas, né, ou seja, as forças nucleares de uso militar e de curto alcance. Algumas dessas ogivas, alguns desses equipamentos, inclusive, ficam baseados em Belarus, justamente.
Em outras notícias envolvendo a Rússia, meu caro Matias, 3 notícias. A Alemanha convocou de volta o seu embaixador na Rússia, acusando a Rússia de ter realizado uma série de cyberataques contra instituições do governo e contra o Partido Social Democrata Alemão, que é o partido do Olaf Scholz, o partido governista. Na Índia, 4 pessoas foram presas depois de uma investigação federal indiana contra o que a Índia chamou de uma gangue de tráfico humano que está seduzindo com falsas promessas homens jovens indianos para a Rússia, com a promessa de irem para a universidade, tá? Porém eles são enviados para o fronte da guerra na Ucrânia. E a gente já falou aqui que tanto Rússia quanto Ucrânia passam por problemas de falta de material humano, porém a Rússia tem contornado isso usando, recrutando especialmente pessoas no exterior, né? E o que a Índia classificou nesse caso como esquema de tráfico de pessoas. E o governo indiano disse que vai negociar diretamente com o governo russo para que cerca de 20 nacionais indianos que estão no exército russo sejam dispensados do seu serviço militar, já que eles teriam sido atraídos sob falsas promessas. E, finalmente, essa semana, a Rússia sediou a cúpula da União Econômica Eurasiana, tá? E o Nikol Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia, esteve presente, porém ele voltou antes do 9 de maio. Tá? Ele falou, olha só, vou para a União Econômica, vou encontrar com o Putin, porém eu vou voltar antes do desfile militar, não vou participar do desfile e dos festejos. E, nesse sentido, o Pashinyan e o Putin teriam chegado a um novo acordo sobre a presença de tropas russas aqui na Armênia, tá? As tropas russas serão mantidas nas fronteiras com Turquia e Irã, porém serão retiradas de outros locais e também retiradas do aeroporto internacional. A gente já havia comentado essa notícia, esse pedido armênio, porque até hoje, se você desce no aeroporto internacional aqui de Yerevan, quem faz o controle de passaportes, quem faz o controle migratório, são guardas russos. Tá? Não são armênios. E o que acontece? Aí vai entrar uma coisa que eu acho que eu não lembro aqui se eu comentei aqui ou não, eu vi de uma fonte muito próxima do Ministério da Defesa armênio, tá? Um analista local aqui, que é o seguinte: as tropas russas que se retiraram de Nagorno-Karabakh vão ficar nessa fronteira sul da Armênia com o Irã para dissuadir o Irã de uma eventual intervenção militar contra o Azerbaijão, porque o Azerbaijão é aliado de Israel e o Irã já disse que não vai aceitar o chamado corredor de Zangezur, né, que seria um corredor ligando o principal território do Azerbaijão com o enclave de Nakhchivan, né, passando pelo território soberano da Armênia, e o Irã não vai aceitar esse corredor porque alteraria suas fronteiras. Então, a manutenção dessas tropas russas no sul é especialmente visando dissuadir o Irã de que existiria essa necessidade. Não que, olha só, se o Irã invadir, se o Irã fizer alguma coisa, a Rússia vai atirar no Irã. Não. É falar, olha só, Irã, fica tranquilo, os seus medos não vão se concretizar, a gente está aqui para garantir isso. É nesse sentido que eu uso o termo dissuasão. E fechando esse primeiro bloco, notícia da última quarta-feira, dia 8 de maio. Ex-prefeita de Berlim é agredida durante evento na capital. A ex-prefeita Franziska Giffey, ela foi atacada num evento numa biblioteca. Um homem atingiu a cabeça dela por trás. O homem tem 74 anos de idade e ele já tinha sido indiciado por incidentes envolvendo crimes de ódio e segurança do Estado. Tá? Ele é um militante de extrema-direita que não teve a sua identidade completamente revelada. A ex-prefeita hoje é secretária de Economia e Energia de Berlim, tá? E o chanceler Olaf Scholz
condenou o que ele disse que é um ato covarde contra políticos e contra os grandes partidos alemães, ela que também é do SPD, do Partido Social Democrata, e que são pessoas que não querem um debate democrático, que querem usar a violência, tá? Dias antes, um outro integrante do SPD, chamado Matthias Eck, de 41 anos de idade, ele, salvo engano, era candidato ao Parlamento Europeu, né? Lembrando que nós vamos ter eleições para o Parlamento Europeu em breve, também foi atacado por neonazistas na rua, tá? E ao sul, na Itália, os jornalistas da emissora estatal RAI realizaram uma paralisação de um dia, no dia 6 de maio, afirmando que o governo da Giorgia Meloni, né, que é do partido Fratelli d'Italia, né, que é um partido de extrema-direita no cenário político italiano. O Fratelli d'Italia foi fundado por militantes, por simpatizantes do fascismo. A Giorgia Meloni é das alas, digamos assim, menos extremistas do partido, mas o partido foi fundado por militantes neofascistas. Ela é uma fascista moderada. Pois é, eu já diria... Pois é, meu Deus. E assim, vai ter gente que vai ficar... não, vocês estão falando... Isso é um fato histórico, tá, gente? O partido foi fundado por militantes neofascistas. Tá? É só ver o número de Mussolinis que tem nesse partido, tá? E os jornalistas da RAI realizaram essa paralisação, afirmando que o governo nacional da Giorgia Meloni estaria interferindo, tá, no trabalho deles e, inclusive, tentando censurar algumas matérias críticas ao governo. O sindicato representa cerca de 1.600 funcionários dos 2.000 funcionários do quadro completo da RAI. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Duas notícias de ontem, dia 9 de maio. Presidente do Chad vence eleição. O presidente Mahamat Déby, né, filho do finado presidente / ditador que morreu em condições muito suspeitas, venceu a eleição do último dia 6 de maio com 61% dos votos, né? Em segundo lugar ficou, né, o seu primeiro-ministro, o Sucés Masra, com 18% dos votos. Então, a família Déby, que manda no país há 34 anos, vai continuar mandando no país, né? Então, assim, foi uma campanha justa, legítima, transparente, alguma coisa assim. Aparentemente, não tivemos nenhum grande incidente no país, né? Nenhum incidente no Chad, tá? Porém, né, difícil dizer que foi tudo bem, né? Teve uma notícia, mas que, assim, não saiu em nenhum grande veículo de comunicação ou no Africa News, alguma coisa assim, de que um soldado do Chad foi linchado pelas pessoas depois dele ter levado uma urna já cheia. Mas, como eu disse, essa notícia pode ser corrente de WhatsApp versão Chad. Então, temos aí uma eleição com asterisco. E também no continente africano chegou ao fim uma greve de 56 dias dos profissionais de saúde no Quênia, né? Lembrando que a gente tinha divulgado na semana passada de como as enchentes também têm atingido o país da África Oriental, né? Então, o governo, né, e os representantes da classe chegaram a um acordo botando fim aí a essa greve de quase 60 dias. Zelensky demite chefe da guarda por conspiração de assassinato. O Zelensky demitiu o chefe da guarda estatal, né, que seria como se fosse a guarda presidencial, o Serhiy Hud, depois que foi revelado que 2 integrantes da unidade militar,
militar e de inteligência, estavam envolvidos em uma trama de assassinato do Zelensky, supostamente coordenada pela Rússia. Tá? Os dois homens envolvidos são coronéis, tá? E que, além do Zelensky, também pretendiam matar o Kirilo Budanov, né? O chefe da agência militar, de inteligência militar ucraniana. Tá? Não foram revelados maiores detalhes, né? Pode ser um bode expiatório, pode ser verdade. Tá? Ainda na Ucrânia, o parlamento ucraniano aprovou uma lei essa semana, na quarta-feira, muito similar ao que a Rússia fez no ano passado, no final do ano retrasado, na verdade, né? Que vai permitir que pessoas condenadas à prisão, que criminosos, né, possam obter o perdão das suas condenações via o serviço militar. Não podem fazer parte desse programa, e aí vejam só, quem tiver sido condenado por casos graves de corrupção, pessoas do alto escalão do governo, condenados por violência sexual e quem matou mais de 2 pessoas. Ou seja, se você matou uma pessoa só, você pode fazer o serviço militar e conseguir, então, a troca da sua pena pela condicional. Não é exatamente um perdão, tá? É uma condicional. Tá? Você obtém uma condicional. Né? E o nome do negócio foi chamado Redenção pelo Sangue. E, obviamente, vai acontecer a mesma coisa que a Rússia fez. Vai usar esses caras como bucha de canhão e ninguém vai voltar para casa. Né? Também essa semana, em relação à guerra na Ucrânia, tivemos uma barragem de cerca de 70 mísseis e drones disparados pela Rússia contra a Ucrânia, atingindo a infraestrutura de energia do país novamente. E, do outro lado, a Ucrânia realizou um ataque com drones em Belgorod, que deixou 6 pessoas mortas e 35 pessoas feridas. Das 6 vítimas fatais, 2 eram crianças, inclusive, pois uma van, imagina ali, de transporte de passageiros, foi atingida. Abaixa o volume, porque vem agora o Double Fucking Breaking News. Xi encerra a viagem de 5 dias pela Europa. Foi a primeira viagem do líder chinês à Europa em 5 anos. Né? A viagem durou 5 dias. E ele foi à França, onde foram celebrados os 60 anos das relações entre a República Popular da China e a França. A Hungria, onde foram celebrados os 75 anos das relações entre a República Popular da China e a Hungria, e a Sérvia, onde não foi celebrado nada exatamente, mas a gente mencionou recentemente aqui na Semana na História, nós tivemos os 25 anos do bombardeio da OTAN à Embaixada Chinesa em Belgrado. Né? Na Hungria e na Sérvia, os papos, né, foram de aprofundamento de relações, de aprofundamento inclusive de relações econômicas, lembrando que tanto Sérvia quanto Hungria fazem parte, né, da chamada Nova Rota da Seda, ou Iniciativa Cinturão e Rota, né, para quem preferiu o nome oficial. Então foram anunciados projetos de infraestrutura, incluindo um voo direto agora entre Belgrado e China. Também um projeto de 2 bilhões de dólares, tá? De um trem de alta velocidade que vai ligar Belgrado a Budapeste, justamente. Falaram, né, de uma parceria muito profunda. Teve milhares de pessoas nas ruas em Belgrado, tá, com bandeiras chinesas recebendo ele, porque esse evento do bombardeio à embaixada chinesa e as posteriores declarações de apoio da China à ex-República Federal da Iugoslávia e hoje a Sérvia foram muito bem recebidos, são muito marcantes na história recente da Sérvia. E na França, a conversa girou em torno do comércio entre China e União Europeia e da possibilidade chinesa
de mediação na guerra na Ucrânia. Só que tem uma outra coisa que é muito importante de mencionar, né? Que é o Xi Jinping, ele não vai ceder às pressões europeias sobre, por exemplo, questões comerciais, né? Ele não vai virar e falar, não, a gente não vai vender carro elétrico para a União Europeia só porque vocês querem, né? O que aproxima hoje a China da França é algo que poucas pessoas vão comentar isso porque não é tão óbvio e é um pouco incômodo, mas é a defesa de um mundo multipolar, né? E a França, tirando algumas exceções ali, como o Sarkozy, a França sempre foi o país mais crítico ao alinhamento europeu com os Estados Unidos, seja no âmbito da OTAN, seja com o aprofundamento das parcerias com a União Europeia nos últimos anos. E o Macron segue essa tradição. Macron não é exatamente um gaulista, mas ele segue essa tradição, né? O Macron fala que a Europa tem que se defender sozinha e tudo mais, até porque a França é o maior arsenal nuclear da Europa, né? Possui o maior arsenal nuclear da Europa. Então as conversas entre os dois, embora não tenham levado a resultados concretos na economia, giram muito em torno da ideia de que, olha só, a gente tem que fortalecer as instituições internacionais, a ordem multipolar, porque ambos não querem o domínio dos Estados Unidos. A verdade é essa, tá? E em outra notícia relacionada à China, meu caro Matias, na última sexta-feira, a China lançou, né, a sua sonda, a sonda Chang'e 6, que vai coletar amostra do lado mais distante da Lua, né? Muitas vezes chamado de lado escuro da Lua, né? Enfim, tem um disco do Pink Floyd e tal. E é a primeira vez, né, que amostras dessa parte da Lua serão coletadas. E falando de China também, o ministro de Plantação e Commodities da Malásia, o Johari Abdul Ghani, declarou, né, que o país, inspirado na diplomacia do urso panda, vai lançar a diplomacia do orangotango, né, para mostrar que o país está comprometido, né, com a preservação ambiental, mas, curiosamente, os animais serão entregues para países que comprarão óleo de palma da Malásia, né, que, assim como a Indonésia, é um dos maiores produtores, né, dessa commodity, e são também os únicos 2 países que têm orangotangos no seu meio ambiente, né? Então, um pouco... O bom e velho azeite de dendê. Isso, um pouco contraditório, assim, mas enfim, esse é o projeto aí do governo malaio. E também no sul da Ásia, o ministro-chefe de Delhi é liberado da prisão. Notícia de hoje do Hindustan Times, né? O ministro-chefe, né, que é como se fosse o governador da capital, havia sido preso, né, por uma denúncia ali de suposta corrupção. Muitas pessoas criticaram essa prisão como uma intervenção nas eleições, né, as eleições que estão ocorrendo nesse momento. E então agora ele foi solto, né? O Arvind Kejriwal. Lembrando que semana passada a gente recebeu a nossa querida Mariana Albuquerque para falar justamente sobre Índia, ela que é especialista no assunto. Ainda sobre Índia, o Canadá prendeu 3 homens indianos por sua possível ligação ao assassinato do líder separatista Sikh, o Hardeep Singh Nijjar, ano passado. Ainda não está claro se esses homens têm ligações com o governo indiano. E ontem, a Air India Express, que é a versão low cost da Air India, teve que cancelar dezenas de voos. Por quê? Todos os tripulantes de mais de 85 voos notificaram o seu empregador de que eles estavam doentes, né? Obviamente, isso não é uma coincidência, nem foi um surto de alguma doença. Na verdade, foi um protesto organizado, já que, segundo os trabalhadores da companhia aérea, as condições de trabalho pioraram muito. Desde 2021,
quando o conglomerado, o grupo Tata, né? Se você gosta, por exemplo, de Fórmula 1, né, você talvez se lembre da escuderia, né, Tata Motors, né, que era justamente, né, uma escuderia indiana, né, na Fórmula 1. É o mesmo grupo, né, de um dos homens mais ricos do mundo, e os funcionários da empresa dizem que desde que a Tata Motors adquiriu, as condições de trabalho pioraram bastante, então fizeram basicamente um grande protesto, né? Todo mundo ligou e falou, olha, tô doente, não vou poder trabalhar hoje.